A paz do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Aqui é o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Assim como o nosso Senhor Jesus fazia quando ia para o monte, ele gostava de orar em contato com a natureza. Jesus gostava da tranquilidade, né, do ar puro, das florestas, do campo. E ali ele tirava os seus momentos de comunhão, de oração, de clamor diante do nosso Deus. É o que nós fazemos. Agradecendo a Deus por esta grande salvação que Ele nos deu, por essa grande salvação que Ele nos deu de forma maravilhosa através do Senhor Jesus, que desceu lá do céu. Ele tinha a sua glória, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele o coautor da criação, porque foi através de Jesus que Deus trouxe tudo à existência. Jesus é o poder, é a palavra da criação que Deus usou para trazer este universo à existência. Porque essa foi a vontade do Pai. Então o Pai e o Filho trouxeram o universo à existência. Nós amamos ao Pai como o único Deus verdadeiro, assim como Jesus nos ensinou. Ele disse que a vida eterna era essa: que nós conhecêssemos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então nós temos que reconhecer que o único Deus verdadeiro é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus do Senhor Jesus. Esse é o único verdadeiro Deus. E Jesus, o seu enviado, aquele que o Pai enviou para nos salvar, o mesmo que o Pai, através dele, trouxe o universo à existência, agora ele encarnou, ele se tornou um ser humano e passou 33 anos vivendo aqui na terra. Quando ele completou a sua obra ali na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, ordenou aos seus apóstolos que desse continuidade à pregação do Evangelho, e ele estaria com seus apóstolos. Através do Espírito de Deus, ele estaria com seus apóstolos, dando-lhes poder, capacitando eles para que pregassem o Evangelho com sinais, ou seja, com cura, libertando as pessoas das doenças, das enfermidades, libertando as pessoas da possessão demoníaca, libertando as pessoas e ministrando sobre elas a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra da santificação. Como está escrito lá na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17. Quando Jesus, na sua oração, disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E no versículo 3, como eu disse desde o começo, o próprio Jesus disse que a vida eterna é essa, que nós possamos conhecer ao Pai de Jesus, ao Deus de Jesus, como o único e verdadeiro Deus. Ele, para te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, meu amado, o próprio Jesus nos direcionou para que nós adorássemos a Deus como o único Deus verdadeiro, e ele, Jesus, como o único e o verdadeiro Filho de Deus, a quem Deus enviou para nos salvar. Então, ao Pai Celestial e ao seu Filho Jesus seja toda a honra e toda a glória. Amém, amado? Isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida, amado. Estamos vendo o que está
aconteceram nos dias de hoje. Lá em Israel, esta guerra que surgiu, acho que começou, foi sexta-feira ou quinta, terminando já, né, a semana do Yom Kippur. E eles foram atacados covardemente, de surpresa. Até pegou Israel desprevenido, mas eles reagiram rapidamente. Amado, ninguém vai destruir Israel, porque Israel será a capital do reino milenar de Cristo, de Jesus aqui na terra. É lógico que a maioria do povo de Israel que está vivendo lá no território de Israel, na nação de Israel, no país de Israel, a maioria não é, né? A maioria não é pessoas salvas. Agora, meu amado, eu vou dizer uma verdade para você. Lá em Israel existem muitos discípulos de Yeshua, judeus que confessam Jesus, que confessam Yeshua como verdadeiro Mashiach, que confessam Jesus como verdadeiro Messias. Lá já tem milhares de irmãos judeus que confessam Yeshua como Mashiach. E é por causa deles que Israel não será destruído. É por causa dos discípulos de Yeshua. A não ser que Jesus tire os discípulos de Yeshua do território de Israel, tire o discípulo de Yeshua de Israel. Aí sim, Israel poderia ser destruído. Mas Deus não vai fazer isso. Porque a testemunha de Yeshua está ali para fazer isso, para testemunhar sobre a vinda de Yeshua, sobre que Yeshua é o verdadeiro Mashiach e que ele está voltando para iniciar o seu reino milenar, no qual Israel vai ter um papel muito importante como a capital do reino milenar, do reinado do Mashiach, do reinado de Jesus, do reinado do Filho de Deus. Então é por isso que Israel jamais será destruído, por causa dos discípulos, por causa dos servos de Yeshua que estão dentro de Israel. São moradores, são cidadãos de Israel e confessam Yeshua como seu Mashiach. Lembre-se de Abraão. Quando Abraão perguntou para Deus se Deus destruiria Sodoma, se lá tivesse 10 justos, se Deus destruiria Sodoma, Deus falou, se tiver 10 justos, por causa dos 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Falou, se tiver 10 justos, que Deus não encontrou nenhum, o único que tinha lá era Ló, e depois o Senhor tirou. Mas Deus disse, se tivesse 10, Deus não destruiria a cidade. Então, amado, dentro de Israel, não existe só 10 discípulos de Yeshua. Não existe só 10 judeus justificados pelo sangue de Yeshua. Existem centenas, talvez milhares de discípulos de Yeshua, de servos de Yeshua dentro de Israel. E é por causa desses discípulos de Yeshua, é por causa dos judeus que confessam Yeshua como Mashiach, é que Israel não será destruído. Se Deus falou que não destruiria Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos lá, imagine Israel, que tem mais de 1000 justos, que foram justificados pelo sangue de Yeshua, que foram lavados e redimidos com o sangue de Yeshua, e são servos do verdadeiro Deus e do verdadeiro Mashiach. Estão vivendo dentro da terra de Israel. Por isso, meu amado, o inimigo pode cercar Israel, pode bombardear Israel, mas Deus vai proteger Israel. Pode ter certeza. Esse levante do inimigo vai ser abafado, porque ainda... Perdão, irmãos. Ainda tem muita coisa para acontecer. É verdade que os pré-tribulacionistas estão esperando Jesus, porque os pré-tribulacionistas
Não precisa sinal, não vai ter nenhum sinal para o arrebatamento. Nós que cremos que Jesus vai vir quando a tribulação estiver aqui na terra, então nós cremos. O arrebatamento se dará dentro da tribulação, quando estiver no fim da tribulação. Então Jesus vai voltar para destruir a besta e todos os seus aliados, ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, que morreram em nome de Jesus, fiel a Jesus. Os primeiros a ressuscitar serão os que estiverem mortos, que na sua vida confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador e viveram o seu Evangelho. E depois, nós os que estiverem vivos, seremos arrebatados. Isso vai acontecer, amado, no fim da tribulação. É assim que nós cremos. Mas os pré-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então, se Israel tiver guerra, se não tiver guerra, se tiver guerra, estiver morrendo, estiver vivendo, para os pré-tribulacionistas, isso não importa nada, porque eles acreditam que Jesus Cristo vai vir em duas fases. Uma fase ele vai vir secreta e a outra ele vai vir publicamente. Uma ele vai vir sem ninguém saber, outra ele vai vir para o mundo inteiro saber. Mas não é isso que o Evangelho prega, não é isso que os apóstolos ensinam, não é isso que o apóstolo Paulo ensina, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Jesus. Amém, amado? Então, amado, esteja preparado. Esteja preparado, amado, porque primeiro, para Jesus voltar, primeiro o anticristo tem que se manifestar. Agora, esses acontecimentos, essas guerras, irmãos, já são um prelúdio, já são, sabe, algo que está se preparando. Nós vemos que as nações estão se movendo a favor de Israel. E vou dizer uma coisa para vocês, preste atenção no que está acontecendo. A Turquia não vai aprovar essa guerra do Hamas contra Israel. A Turquia, a Arábia Saudita, eles não vão aprovar. Os Estados Unidos já está entrando nessa guerra para ajudar Israel. As outras nações também, as nações europeias também estão prontificadas a ajudar Israel. Então, amado, são movimentos que já estão acontecendo. Essa guerra ainda vai durar um pouquinho e vai atingir outras nações do Oriente Médio, principalmente, amado, o Irã, que quer destruir Israel a qualquer preço. Então, amado, as coisas vão ficar um pouco mais apertadas. Isto vai propiciar, irmãos, o aparecimento desse líder mundial, que eu acredito que sairá do território da Turquia. É ele que vai mediar esta paz no mundo árabe, porque ele vai ter o apoio dos islâmicos moderado e vai ter o apoio também da União Europeia e vai ter o apoio dos Estados Unidos, vai ter o apoio de muitas nações. E é de lá que vai sair o líder mundial, que vai tentar trazer a paz. E Israel, quando vê esse líder mundial, que não vai ser favor desses soldados, que assim pode dizer, ou como a própria mídia está dizendo, o Hamas não é um grupo de soldados, mas é um grupo de terroristas, porque da maneira que eles fazem é terrorismo, não é guerra de soldados defendendo o seu país. Então, amado, as coisas estão se complicando. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, fiquem tranquilos, porque ninguém vai destruir Israel, porque Israel é a terra que pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pode ficar tranquilo. As outras nações vão ajudar Israel, apesar que isso vai desencadear, irmãos, vai desencadear uma divisão, uma confusão nos países do Oriente Médio e também nos países europeus.
e também nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina. Então, amado, o cenário já está começando a se formar. É lógico que vai demorar um pouquinho, mas vemos que o inimigo já está preocupado com a situação de Israel, porque o único meio dele anular a profecia da vinda do Mashiach para iniciar o reino milenar, amado, Israel está vivo. A nação de Israel está viva e atuante. Então ele precisa calar Israel, destruir Israel. Só que ele nunca vai conseguir. Mas ele sabe, ele vai criar esse alvoroço. E ele já começou. Porque ele sabe, quando o Mashiach chegar, ele vai ser preso durante 1000 anos. E quando ele for solto, vai ser solto para ser destruído para todo sempre. Então, irmãos, o plano de Deus já começou. O plano da volta do Mashiach já começou. Se prepare, igreja. Se prepare, povo do Senhor. E não tenham medo de tribulação. Ouça o que Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Que compete a nós, irmãos e igreja do Senhor Jesus. Não ter medo, mas compete a nós, entrar no reino de Deus, através da tribulação. Então, quem quer entrar no reino de Deus, vai passar por tribulação. Como Jesus Cristo disse lá no capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que nós, igreja do Senhor, vamos passar por aflições, vamos ter que enfrentar o inimigo, vai ter guerra, vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter tribulação. Mas fique sossegado, Jesus venceu para nos dar a vitória eterna. Então, Deus te abençoe, meu amado, fique com Deus, amém? Deus te abençoe, vamos orar para que Deus abençoe o povo de Israel, o povo que Ele escolheu, a terra que Ele escolheu, para ser, irmão, a capital do seu reino, do reino do Senhor Jesus, do qual nós seremos cidadãos eternamente. Pai Celestial, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa o teu povo Israel, abençoa, Senhor, esta nação. Ó Deus, guarda eles, Senhor, proteja este povo, esta nação, Senhor, e que eles possam ter os seus olhos abertos, e que eles possam olhar para o Mashiach e Yeshua, que eles possam confessar o nome de Yeshua, Senhor, para que a sua salvação se complete e seja o mais rápido possível, meu Pai. Só possa abrir os seus olhos, meu Deus, e que eles possam confessar de coração que Yeshua é o Mashiach de Israel. Deus abençoe a todos, meu amado. Então, ore por nós, amém? Compartilhe nosso canal Deus da Bíblia, compartilhe a nossa ministração, dê o seu like, nos ajude, amado, a levar o Evangelho do Senhor por todas as nações, e ore por Israel, porque esta guerra, irmão, pode ter certeza, está na mão do nosso Deus, e o nosso Deus é o Deus que dá vitória ao seu povo escolhido. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, amém.